Olá, amigos do Mundo Áfia. Segunda-feira, 11 de outubro de 2021. Segunda rodada eletrizante e o resenha vem com tudo. Meu lado esquerdo aqui, o nosso narrador titular, Edmar Pimba. E do meu lado direito, José Carlos Kaiber, comentarista titular da Áfia TV. Nós vamos dissecar todos os jogos emocionantes da segunda rodada da Copa Áfia Ceará 2021. Lembrando que daqui um mês estaremos chegando em Pernambuco para mais um evento com a chancela da Áfia. Vamos começar a rodada de hoje falando do primeiro jogo e o São Paulo Futebol Clube pegou o Castor de São Paulo, clássico na categoria Safir, 65 anos mais, a categoria mais charmosa do Mundo Áfia. Quem comenta é ele, Edmar Pimba. Grande abraço, Rogério, um abraço para você, um abraço especial para o José Carlos Kaiber. Bom, São Paulo mereceu essa vitória, o placar foi de 3-1. O São Paulo entrou como favorito, mas o Castor, por ser o São Paulo, apertou a marcação. Foi um jogo difícil para o São Paulo no início, mas aí apareceu a dupla Carpinelli e Dedé. O Carpinelli com 2 gols, né, já tinha ido muito bem em Troia, né, naquela final em Setúbal, ele fez o gol do título e o Carpinelli mostrou que está muito bem condicionado fisicamente. Ele e o Dedé desequilibraram. 2 gols do Carpinelli, 1 gol do Dedé. E curioso que nos dois, né, do Carpinelli com participação do Dedé e no gol do Dedé a participação do Carpinelli. Então os dois chamaram a atenção. No Castor o destaque foi o Cláudio, camisa número 7, mas o gol foi marcado pelo Walter. Num contexto geral, vitória merecida do Tricolor. Tricolor que é o maior campeão da categoria 65+, e talvez o único clube que participou de todas as categorias do Mundo Áfia. Começou com 40 anos em Cancún nos anos 90 e hoje disputa aqui no Ceará a categoria de 65+. Vamos agora ao segundo jogo na categoria Gold, para muitos até uma final antecipada, arriscando palpites. O Cantareira do Rogério Aquino enfrentou o Colorado do Paraná do Giba. O que deu, meu querido Pimba? Olha, Rogério Donato deu uma vitória de virada do Colorado. Um duelo particular, Léo Fajardo de um lado e Giancarlo. Para quem não se lembra, Giancarlo que foi do Palmeiras, jogou na Portuguesa, jogou no Cruzeiro, começou no Matsubara em 91. Acredita que eu narrei um gol do Giancarlo em 91 no Pradão contra o Independente? Até estávamos recordando desse gol. Enfim, foi uma virada. Léo Fajardo desequilibrou no primeiro tempo por parte do Cantareira. Você vê, né, os reforços, ele, o Cezinha e o Dantas, né? São 3 jogadores, os pilares do Braunaço, os pilares do futebol mineiro, né? E o Cezinha abriu o placar, fez 1-0 para o Cantareira, e aí uma falta surgiu. Giancarlo bateu sem chances. Aquela bola enviesada, com curva no canto do goleiro, empatando a partida. E o Franco desequilibrou de manhã, desequilibrou à tarde, corre demais, um jogador quase que perfeito. O Franco deu números finais à partida, uma vitória muito comemorada, porque olha, uma rivalidade em campo pelos estados, sabe, foi muito legal. Cantareira e Colorado, dizem os nossos comentaristas, né, todos que participaram da Áfia TV, foi o jogo mais belo da rodada, essa vitória 2-1 de virada do Colorado, do Giancarlo. Clássico do Mundo Áfia. E agora vamos para o terceiro jogo da rodada, mais uma vez o Colorado, desta vez na Silver, contra o Diretoria. Quem comenta é José Carlos Kaiber. Um abraço, Rogério, um abraço, Edmar, passamos quase o dia todo no estádio lá, né? E bons jogos. E esse do Colorado contra o Diretoria foi um jogo que surpreendeu, porque houve uma mudança bem acentuada no intervalo da partida, já que no primeiro tempo o Diretoria era dono absoluto do jogo, né? Fez o primeiro gol logo a 1 minuto e 30, um cruzamento da direita do Júnior, o Nando um toque de cabeça, mas bota estilo na cabeçada do jogador, estilo de centroavante mesmo. Fez 1-0, olha, Ricardinho joga demais,
um meia, mesmo, um Ricardo? daqueles meias 10. Esse aí eu botei um S do meu lado lá, seleção. Campeão com o Inter, campeão com o Palmeiras. Jogadoraço de bola, Rogério. E nós tivemos, né, o Dante também, jogador de muita velocidade, o Fernando e o André. Esses 4 praticamente tomaram conta do primeiro tempo todo. O diretoria era dono absoluto do jogo, né, uma boa troca de passes, muita velocidade nos contra-ataques, principalmente com o Dante. E o Colorado, muito espaço para os lançamentos. A facilidade de tocar a bola nas costas dos zagueiros era uma coisa impressionante. E isso facilitou muito o trabalho do diretoria no primeiro tempo e dificultou o jogo do Colorado. Já na segunda etapa, as coisas mudaram. O zagueiro Auri tinha com a camisa 9, foi para centroavante. E o lateral direito, o Henrique, no primeiro tempo ainda, ele foi jogar no meio de campo. E com isso, o time cresceu e começou a tomar conta do jogo. Né? Uma simples troca de 2 jogadores. Mas logo no início, aos 7 minutos, o André toca uma bola para o Dante faz 2-0 na velocidade, um golaço também, né? E o diretoria foi descontar os 41 minutos da segunda etapa, né? Um golaço também do Auri, uma tabela dele com o Henrique, ele pega no sem pulo dentro da área e faz o gol. Da vitória, né? Gol da vitória. Não, esse 2-0, esse aí foi o gol. Gol de honra. Gol de honra do Colorado. Gol do Colorado, exato. Então foi um jogo onde houve 2 extremos, né? Primeiro tempo, dono absoluto, o time do diretoria, e na segunda etapa, com aquelas 2 mudanças, então cresceu o time do Colorado, do diretoria, cresceu o Colorado cresceu, começou a ter volume de jogo, e não for o goleiro, talvez tivesse até chegado ao empate. Mas o resultado, ele foi bem justo. É isso aí, Kaiber, jogo movimentado. Vamos ao 4º jogo, Cantareira e Marista. O Marista, que perdeu ontem, se recuperou hoje. E como é que foi essa história? Conta pra gente, Ed. Que curioso, né? Na estreia do Marista, derrota para Engemon por 4-1. E na segunda rodada, o mesmo placar. Quer dizer, ficou com 0 de saldo. Mas impressionante, Rogério. Quem vê o placar de 4-1 não sabe como foi o jogo. Pensa num placar enganoso. Enganoso. Por quê? Gulim fechou o gol. Esse goleiro é espetacular. Pelos jogos que a gente vem acompanhando, a performance não só do Gulim, como do Norton, do Cleiton, o nível dos goleiros está altíssimo nesta edição da Copa AF. E o Gulim fez defesas impressionantes. E o Cantareira perdeu 2 pênaltis no jogo. No primeiro, Mota, espetacular jogador, bateu e o Gulim defendeu. E depois, no segundo tempo, o Hugo bateu no travessão. Só que aí, o Marista abriu 4-0. O Rodrigo, numa tarde inspirada, primeiro gol ele foi lançado, ele toca de cabeça, ele sofre o pênalti, o árbitro marca o pênalti. Aí que eu falo a importância do VAR, porque o árbitro marcou o pênalti e a bola entrou. Jailson, o baiano, estava no VAR, falou gol, a bola entrou. Então, confirmado o primeiro gol do Rodrigo. Segundo gol olímpico. A história desse gol é impressionante. O Rodrigo foi lançado, saiu na cara do gol, bateu, o goleiro fez um milagre. Na volta, houve o chute do Luciano, outro milagre do goleiro. E a bola, o goleiro Ronaldo, no caso. Depois o Michel entrou no segundo tempo. Bola para escanteio, o Luciano bateu fechado demais e a bola entrou. Gol olímpico do Luciano, 2-0. Terceiro gol, Renato de novo. Uma arrancada impecável, bateu na saída do goleiro, fazendo 3-0. E o quarto gol, que tem chamado a atenção minha e do Kaiber, o número de gols de falta nesta edição da Copa AF. Todo jogo tem um gol de falta. Magno, perna direita por fora da barreira, no ângulo do goleiro. O goleiro tentou colocar a bola para escanteio, mas espalmou para dentro do gol. 4-0. E aí nós tivemos um lance de muita apreensão. Um choque envolvendo o Ed, jogador do Cantareira, com o Feijão. Aliás, o Ed do Marista com o Feijão do Cantareira. O cotovelo do Feijão, o zagueiro, atingiu a nuca do Ed, que caiu meio que desacordado, desorientado. Aí que a gente fala do respeito da AFIA com o seu cliente. Atendimento rapidamente, foi colocado na maca, levado da ambulância ao hospital e toda a assistência da AFIA. Foi com os batedores, né? Saiu com os batedores, abrindo espaço até Fortaleza. Já está bem, graças a Deus. Mas realmente
Doutor Ailton, muito obrigado mais uma vez. Porque a gente fica tenso, né? Porque fica ali uma rodinha, a gente não sabe. A partir do momento que ele mexeu as duas pernas, a gente ficou tranquilo. Falou, peraí, não é nada de grave. E aí ele foi conduzido ao hospital e houve outro gol de falta. Rogério, esse é o típico gol de falta que você fala. Você lembra um que o Marcelinho fez no Veloso, no Pacaembu? Lembro, lógico. Mais ou menos assim. É mesmo. Feijão. Até encontrei com ele, ele falou, quero um pimba para colocar no meu celular. Isso. Mandou um balaço de fora da área, a bola bateu no travessão, no chão e entrou. Se ele tivesse batido os 2 pênaltis, a história poderia ter sido outra, né? Mas foi uma vitória por 4-1, destaque. A gente votou no Rodrigo como o melhor em campo. Não foi um placar injusto, não. Foi um placar justo para o Marista, mas temos que destacar que a goleada foi enganosa pelos 2 pênaltis perdidos Pois eu vou pelo voltar Cantareira. nos destaques do jogo, que nós não começamos falando. Parou? Depois nós vamos falar um pouquinho dos destaques rapidamente, que nós não começamos desde o início. Mas vamos falar de Clube Belo Horizonte, Colorado. José Carlos Kaiber, que viu o jogo, conta pra gente como é que foi esse duelo entre mineiros e paranaenses. Olha, Rogério, esperava um bom jogo em função até da escalação das duas equipes, né? Por exemplo, o Colorado tinha Pastor, tinha Sapinho, Gersinho, um time muitíssimo organizado, enfrentava um BH, um time que a gente conhece e sabe que é bem competitivo, né, com muitos jogadores também qualificadíssimos no seu meio. O Edmar até pode me ajudar depois. Careca, Nilcinho. Então, um time Nilo, então um time muitíssimo organizado. E no primeiro tempo, uma curiosidade, né? As duas equipes praticamente utilizaram o mesmo sistema. E eu falava no intervalo do jogo com o técnico do time do Belo Horizonte, e ele montou um esquema de marcação individual no setor de meio de campo. Então, os jogadores se desgastaram demais correndo atrás de Sapinho, correndo atrás de Gerson pelo lado do campo, o próprio Pastor, né, que todos conhecem a qualidade do jogador, tem uma velocidade enorme, dribla muito, é rápido, e isso fez com que o jogo ficasse até um certo ponto monótono. Um jogo de tanta qualidade que se esperava, acabou sendo um jogo monótono na primeira etapa, sem lances de área, a não ser a 26 minutos, quando o Pastor recebe uma bola na frente, às costas da zaga, ele sai do goleiro e faz 1-0. Mas foi um lance isolado, foi um lance em que surgiu a oportunidade numa marcação individual que falhou em cima do Pastor e ele acabou se aproveitando e fazendo gol. Na segunda etapa, precisava reagir o time do Belo Horizonte. Só que daí entrou o Nilo, e o Nilo ele não foi bem. O Nilo tornou o jogo muito lento no setor de meio de campo, quando a equipe do Belo Horizonte precisava de velocidade. O Sérgio já tinha saído. Sérgio Araújo, ex-jogador do Atlético Mineiro. Estava bem no jogo, mas saiu, deve ter tido alguma lesão. E isso prejudicou um pouco o andamento tático. E a grande dificuldade do time de Belo Horizonte é que ele teve, do meio para frente, muito poucos recursos para conseguir chegar a um gol. E quando atacava em contra-ataque, só tinha um jogador na frente. Então isso dificultou demais a atitude do time, porque não tinha lateral também que chegasse. Então, quando existia um contra-ataque, era 2 jogadores no máximo contra 5, 6 defensivos. E acabou culminando que aos 38 do segundo tempo, o Franco, numa jogada pessoal, ele passa no meio de 2 zagueiros, do terceiro ele dribla para o lado, bate, o goleiro rebota e ele vai lá e confirma o gol, acabando com a possibilidade do Belo Horizonte ter um sucesso. Na metade da meia etapa, né, o time praticamente se entregou, porque houve uma expulsão de um jogador de Belo Horizonte. Quer dizer, agravou muito mais, né, Rogério? E o jogo acabou 2-0, uma vitória tranquila aí do Colorado, que segue em frente. É impressionante nesse jogo que o Franco acabou de entrar na partida, era uma arma secreta que a equipe do Colorado tinha. Ele tinha desequilibrado no primeiro jogo do Colorado em outra categoria, na segunda ele entrou e fez o gol. Primeira jogada dele, ele causou a expulsão do Aldeir, jogador do BH. Bom, vamos ao 6º jogo, e o G40 estreou, o temido G40 de Novo Hamburgo, estreou contra o Castor de São Paulo,
E o Kaiber vai contar pra gente como é que foi esse jogo. Seus conterrâneos aí do Sul. Olha, tu sabe muito bem, Rogério, como é que é a gauchada, né? O time chega junto, a característica de jogo do gaúcho é assim. É assim. Quem já assistiu o Campeonato Gaúcho há 30, 40 anos atrás sabe bem como é que é. Era o tempo que os caras corriam, o jogador profissional ainda corria os caras com facão do campo, né? Mas o Castor surpreendeu, porque ele pegou um time do G40, olha, com ótimos jogadores, o Leandro, o Dé, que tu conhece muito bem, o Bueno, né? O Tuguinha e o Júlio, então um time super organizado. O Cali, o goleiro, enfrentou um Castor, e o Castor surpreendeu. O Geleia fez 1-0 bem cedo, um golaço. Recebe uma bola nas costas do Remy e do Leandro, e na saída do Cali ele dá de cobertura. É um jogo que vai... Geleia é muito técnico, muito habilidoso. E eu tive até a oportunidade de marcar ele certa vez, e você estava assistindo o jogo aquela vez lá. Foi em Los Cabos, me parece. Ele é difícil de marcar, ele é muito difícil. Tinhoso. Tu não dá nada para ele é baixinho, ele é troncadinho, e tu acha que ele... né, mas ele tem muita qualidade, Fez 1-0. E aí, no final da primeira etapa, o Bueno empatou. 1-1, o Bueno... melhor atacante, né? Um dos melhores atacantes do G40, empatou o jogo. Então o Castor iniciou melhor, fez o gol, aí ao redor de uns 15, 20 minutos, depois reagiu o time do G40, que até nós estranhávamos lá no estádio, né? Que o G40 estava jogando de forma muito modesta em função daquilo que ele podia produzir. Reagiu, chegou ao empate e obrigou o goleiro Giba a ser o protagonista na primeira etapa. O Giba teve que ser protagonista, 2, 3 defesas, 2 nos pés do Bueno, que era o jogador infernal, né? Bem, então, um empate de 1-1, na segunda etapa praticamente não aconteceu nada em termos de ataque. O que houve foi muita confusão com a arbitragem, porque era confusãozinha ali, o jogo daqui a um pouco estava sujeito a descambar. Mas o Jailson tomou atitude, controlou o jogo com muita experiência e conseguiu levar até o fim. Então, depois, na cobrança de pênaltis, o time do Castor levou a vantagem por 2-1. 2-1. E confirmou, então, a vitória num jogo em que realmente o destaque do G40, Bueno, Leandro e Vovô. E no Castor, Bonotti. Bonotti canhota. Joga muito. O Geleia. Vamos fazer, então. E o Reinaldo. Quando a gente terminar, eu vou passar um recorrido para a gente falar os destaques. Cada um só vai falar um, tá? Então, vamos agora fazer com o Ed, o último jogo da rodada, a estreia do Cooper e do Minas Brasília na categoria Safir. Último jogo. Bom, Rogério, 0-0 no último jogo deste segundo dia de competição aqui no Ceará. 0-0 para Cooper e Minas Brasília Tênis Clube. O Cooper foi um pouquinho melhor, mas pouca coisa. Os goleiros não trabalharam e a decisão foi para pênaltis. E aí prevaleceu o Minas, que venceu pelo placar de 2-0. Os destaques do jogo: Eloy, por parte do Minas Tênis. Eloy é fantástico, né? Com passagens pela Inter de Limeira, jogou naquele time de 81, fantástico, jogou fora do país, jogou na Itália, foi ídolo, né? E o Jouji, que foi o jogador do Cooper que mais chamou a atenção. Então agora nós vamos falar sobre os destaques. Eu vou falar o jogo e aquele que comentou vai dizer 2 destaques do jogo. Então vamos primeiro jogo, São Paulo 3, Castor 1, categoria Safir. Ed, quem foram os destaques? Do São Paulo, sem dúvida, Carpinelli pelos 2 gols. E o grande destaque do Castor, Cláudio, número 7. Então vamos, Cantareira e Colorado, 2-1 para os paranaenses na categoria Gold. Os destaques, Ed. Vamos lá então, Cantareira que perdeu o jogo, destaque Léo Fajardo, mais uma vez em grande fase, reserva na Engemon, mas titular absoluto do Cantareira. E o destaque do Colorado, quem deu a vitória à equipe paranaense, Giancarlo. Vamos ao terceiro jogo, agora com o José Carlos Kaiber e a vitória do Diretoria contra o Colorado do Paraná. O melhor do jogo do lado do Diretoria foi o Ricardinho, um jogador que, sem dúvida alguma, mostrou uma qualidade extraordinária, não conhecia. Né? E no Colorado, o Alcedir, um jogador que cumpriu todas as funções dentro de campo, né? E foi bem no jogo. Maravilha. Vamos agora ao quarto jogo e a vitória do Marista por 4-1 sobre o Cantareira
na categoria Silver. Vamos lá então, Rogério, para mim, Rodrigo foi o grande destaque da partida, quase fez hat-trick, o filho da dona Regina, que participou da nossa transmissão. Então, para mim, Rodrigo, pelo lado do Marista, autor de 2 gols, foi o destaque. E no Cantareira, não só pelo gol que marcou, mas o Feijão fez uma partida muito boa. E o quinto jogo, o Clube Belo Horizonte contra o Colorado, Mineiros e Paranaense, o Kaiber elege os destaques. Foi um jogo bem complicado, né? E nós tivemos ali no lado do Belo Horizonte a participação de um jogador que chamou atenção, que é o Nilcinho. Sim, um jogador inteligentíssimo, né? Versátil. E no outro lado, Pastor. Sem dúvida nenhuma, Pastor. Sempre Pastor. E o sexto jogo, Kaiber? O G40 e o Castor? Bueno, pelo lado do G40. E o goleiro, o nome do goleiro acho que era Reinaldo. Reinaldo. Pode ficar com... Reinaldo. Reinaldo. Reinaldo, goleiro. O goleiro salvou, né? O primeiro tempo foi todo do G40 e ele salvou. Salvou o jogo. O Reinaldo para o Castor e para o G40 o Bueno. E o sétimo jogo, para a gente fechar aqui os destaques, o Ed fala sobre Cooper e Minas Brasília. Perfeito, Rogério. Reforçando, o Eloy, o grande jogador da partida, só não fez gol, mas criou, buscou, desarmou. Eloy do Minas Brasília Tênis Clube foi o melhor em campo. E por parte do Cooper, Juji, o camisa 11, foi muito bem. E para fechar o nosso programa de hoje, eu queria que o Ed contasse para nós como será a terceira rodada nessa terça-feira da Copa Áfia Brasil Ceará 2021. Vamos lá então, Rogério, jogos de amanhã, terça-feira, feriado nacional, 7 da manhã, categoria Diamond, o Minas Brasília Tênis Clube enfrenta o Flamengo. Na sequência, 9 horas da manhã, Santa Lúcia e Cantareira vão se enfrentar pela Gold. Pela mesma categoria, às 11 horas da manhã, Minas Brasília Tênis Clube e Plastim. Depois nós teremos, no período da tarde, às 13 horas, Plastim e Aços Granjo pela Platinum. Às 15 horas, Engemon e Cantareira pela Silver. Penúltimo jogo do dia, 5 da tarde, Liverpool e G40 pela Diamond. E fechando o terceiro dia de competição, às 19 horas, Santos e Castor pela Safira. Maravilha, Ed. Obrigado à companhia do Kaiber e do Ed. Amanhã estaremos aqui com a terceira edição do Resenha. Muito obrigado. Hoje batemos 5.000 inscritos no canal Áfia Soccer. Obrigado a você. Vamos a 10.000 até o final da Copa. Grande abraço. Fique com a gente. Curta o seu sonho. Viva a sua paixão.